Eu não posso falar, por exemplo, a minha idade. I am 22 years. Ah, teacher, mas por que que está errado? Bom, porque nesse caso a gente não pode traduzir ao pé da letra. Então, você pode pensar assim: ah, beleza, teacher, você falou que para falar de idade eu vou ter que usar o verbo to be, certo? Certo. Aí você fala assim, por exemplo, vamos supor que você tem 20 anos. Aí você fala assim: I am 20 years. Então é assim, teacher, eu tenho 20 anos, I am 20 years. Então, só que o que acontece? Agora eu vou ensinar a regrinha para vocês nunca mais esquecerem, tá? Para falar de idade é o seguinte: a forma correta é ou você usa years old, que é aquela forma completa, né? Que traduzindo para o português é como se ficasse assim, anos de idade, né? Então, por exemplo, I am 20 years old, eu tenho 20 anos de idade. Ou, se você não quiser se estender na sua comunicação, né? Se você quiser ser um pouquinho mais informal, você termina a sua frase no número, tá? É só falar o número da sua idade, tá? Então, por exemplo, usando aqui esse exemplo de 20 anos, né? Vamos supor que a pessoa fala assim: I'm 20, eu tenho 20 anos, tá? I'm 20. Ou ela fala dessa forma aqui, I'm 20, ou ela fala dessa, ó, I'm 20 years old. Você tem que colocar esse old aqui, tá? Não pode falar, por exemplo, só I am 20 years, porque fica estranho, tá? Eles precisam saber que é anos de idade. Então você tem que falar years old, tá? Então, por exemplo, eu tenho 20 anos de idade. I'm 20 years old, tá? O que que acontece? No inglês falado do dia a dia, geralmente você não escuta muito as pessoas falando muito years old, né? Porque years old, quando você fala assim, olha, I am tanana, tanana, years old, isso soa bem formal mesmo, tá? É como se você realmente estivesse ali, sei lá, numa entrevista de emprego ou falando com uma pessoa super importante. Aí você quer falar a frase, né, simples, a frase completa, né? Então você fala, por exemplo, I'm 22 years old. Mas no dia a dia, o que mais a gente escuta é os nativos falando só a idade. Então, por exemplo, se eu for falar assim, eu tenho 22 anos, I'm 22. Simples assim, gente. Não é para colocar, por exemplo, I'm 22 years. Então, ou eu falo I'm 22, ou eu falo I'm 22 years old, se eu quiser ser mais formal. E também se eu quiser falar a frase de forma completa, tá? Então, você não pode colocar só years. Você tem que especificar quando você fala de idade, que é years old, ok? Ou você fala só o seu número, tá? Se você não quiser falar years old, só falar o seu número que tá tudo certo. É até mais comum, beleza?